Olá pessoal, tudo bem? Estamos tratando de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, sabemos que no Brasil há distorções entre as regiões, algumas ricas e outras pobres. A gente percebe isso no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste. No Paraná, por exemplo, na região central do Paraná, também ele é muito pobre. E no entorno da região metropolitana de Curitiba, por exemplo, alguns municípios são muito pobres. Pois bem, no entanto, para conhecer as necessidades de cada região, devemos conhecer as fontes de crescimento. Isso possibilita identificar o aspecto qualitativo das fontes de crescimento e sua devida combinação para proporcionar a uma região um processo de crescimento socioeconômico. No entanto, para melhorar as fontes de crescimento e desenvolvimento, é necessário investir no seu potencial. Isso significa o seguinte: investir no potencial, eu preciso fazer a parte quantitativa, ou seja, de capital, estruturas, infraestrutura, mas também nos aspectos políticos, institucionais e principalmente na educação. A educação é um fator determinante. Não importa eu ter uma tecnologia ou conhecimentos mais avançados no setor produtivo, se não tiver pessoas qualificadas para poder operar com esse setor produtivo mais qualificado. Eu estou falando da alta gerência até o chão de fábrica. Ok? São todas as pessoas. Muito bem. Mas como classificar as fontes de financiamento? É o que veremos a seguir. Financiamento e estágios do desenvolvimento. O desenvolvimento é financiado pela poupança interna e poupança externa. A poupança interna é formada pela poupança privada e a poupança pública. A poupança externa pode ser atraída de três maneiras: investimento direto, tomar empréstimos no mercado internacional e ajuda de países industrializados. Muito bem. Como aconteceu o processo de desenvolvimento econômico nos países desenvolvidos? É possível identificar etapas bem definidas durante o desenvolvimento? Olha só. Nos países desenvolvidos, assim como nos países em desenvolvimento ou emergentes ou subdesenvolvidos, existiu um período em que esses países fecharam o comércio com outros países, o comércio com o exterior, e incentivaram, de certa forma, o crescimento ou a aplicação do capital interno de produção de bens e serviços. Significa que estamos fazendo um processo de crescimento endógeno, identificando as potencialidades. E, claro, reservando um pouco, fazendo uma poupança, não comprando produtos que vierem de outros países. Essa seria a ideia. Pois bem, isso fica sendo caracterizado como ter um processo de proteção, um protecionismo econômico, um protecionismo industrial, que deve ser de curto prazo, não pode ser de longo prazo. Senão o país fica acostumado em relação ao mercado cativo, a produzir internamente aquilo que necessita sem muita tecnologia e sem muita concorrência, e claro, a população acaba tendo dificuldades em relação ao acesso a bens e serviços de boa qualidade ou com qualidade superior ao que é feito internamente. Muito bem. Rostul identificou 5 estágios no processo de desenvolvimento. São eles: sociedade tradicional, pré-requisitos para arrancada, take-off, arrancada, crescimento autossustentável, período do consumo de massa. Esses estágios permitem que a sociedade avance em termos quantitativos e qualitativos. Ok, tudo bem, entendi. Mas quais são os termos quantitativos? E quais são os qualitativos? Pois bem, os indicadores qualitativos são potencializados quando uma maior quantidade de recursos é destinada ao bem-estar social. Nesse sentido, vou apresentar para vocês os indicadores do desenvolvimento. Para avaliar o nível de desenvolvimento, o Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas criaram um sistema de indicadores. Muito bem, esses indicadores servem para tentar quantificar as questões qualitativas. Verifiquem bem. Quando a gente identifica a questão se eu estou numa situação de analfabetismo ou
alfabetizado, eu preciso quantificar. Se eu estou sendo bem atendido ou não pelo setor dos serviços médicos, eu preciso quantificar também. Mas e como que eu faço isso? Se são questões muito subjetivas. Se eu estou satisfeito com o processo de segurança ou de transporte público, ou se eu não estou. Como que a gente mede essa questão de satisfação pessoal? É bem complicado, porque são questões qualitativas. Pois bem, para tentar identificar como mais ou menos a população evoluiu em termos qualitativos, esses sistemas, a Organização das Nações Unidas descreveu ou apresentaram pelo menos alguns indicadores. E são esses que a gente vai ver agora. Indicadores tradicionais do desenvolvimento. Vitais. Esperança de vida ao nascer. Taxa de mortalidade infantil. Estrutura etária da população. Taxa média anual de crescimento populacional. Esses indicadores apresentam alguns critérios básicos para que uma sociedade possua bem-estar social. Muito bem. A esperança de vida ao nascer trata da longevidade. Em função dos avanços medicinais, a população está ficando cada vez mais velha. Da mesma forma, a mortalidade infantil está diminuindo. A população nos países desenvolvidos está ficando mais velha. No Brasil acontece a mesma coisa. Isso significa que no futuro haverá mais pessoas velhas do que jovens. Quanto ao crescimento populacional, nota uma desaceleração nos países mais desenvolvidos, o que explica a evolução da faixa etária mais velha. Vejam bem, significa que, quando as pessoas ficam mais velhas, ou por alimentação, ou por medicamentos, ou por algum outro tipo de benefício, essas pessoas vão ter que ter alguma atividade, correto? E quem paga a aposentadoria? São as pessoas mais jovens. E essas pessoas mais jovens contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social numa contribuição que no Brasil é chamada de contribuição solidária. Nós contribuímos hoje para a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas hoje. Quando nós nos aposentarmos mais tarde, algumas pessoas vão trabalhar, muitas pessoas vão trabalhar e contribuir para a nossa aposentadoria. O fato é, se existirem muito mais pessoas velhas do que jovens, como vai ficar a questão da contribuição da aposentadoria para essas pessoas mais velhas? Como vai ficar parte da carga tributária? Mas, enfim, é uma questão de desenvolvimento. Na questão financeira é uma outra história. O fato é que as pessoas estão tendo uma vida mais agradável. Tá certo? Isso dentro de um contexto. Muito bem. O fato é que essa desaceleração no aumento da população dos mais jovens explica a evolução da faixa etária mais velha. Indicadores tradicionais do desenvolvimento, econômicos. Estruturais. Força de trabalho, recursos naturais, capital, estrutura da produção, estrutura da distribuição da renda. Disponibilidade de bens e serviços. Renda per capita, bens básicos de consumo, alimentos, móveis, eletrodomésticos. Bens produtivos e insumos, aço, energia. Serviços básicos, transporte. Serviços sociais, educação, saúde, saneamento básico. Sobre os indicadores econômicos. Os aspectos estruturais estão relacionados à força de trabalho, cuja qualificação está relacionada à estrutura de produção. Da mesma forma, o acesso a bens e serviços também são contabilizados. A renda per capita permite à população ter acesso à alimentação, automóveis, moradias, comunicações, educação, saúde e segurança, por exemplo. Isso significa melhor bem-estar socioeconômico na sociedade. Olha só, o fato de ter renda significa que as pessoas podem ter acesso a muito mais bens e serviços, tá certo? Mas dependendo da renda, eu posso também ter acesso a bens e serviços, mas não numa qualidade que seria adequada para mim, mas é um acesso a bens e serviços. Então nós temos bens e serviços de consumo básico ou de baixa qualidade e bens e serviços de altíssima qualidade, também altíssimo preço. Isso fica reservado à população de mais alta renda. Mas de qualquer forma, se eu tenho acesso a serviços públicos, serviços do setor privado, bens, alimentação, eu tenho acesso à comunicação digital, por exemplo, telefonia celular ou acesso à internet, então, de certa forma, melhora o bem-estar socioeconômico, tá certo?
É isso que significa bem-estar econômico na sociedade. Indicadores tradicionais do desenvolvimento: sociais, estrutura social, interação entre indivíduos e grupos, mobilidade social, mudança de status social, representação no sistema político, nível de representação social no executivo, legislativo, judiciário, participação social, articulação da sociedade, sistema de concentração da propriedade. Esses indicadores sinalizam como a sociedade está mobilizada. De certa forma, mostra como a sociedade está organizada. Por exemplo, quando trata da mobilidade social, significa o avanço do status social por meio do trabalho. A representação política está relacionada à forma de governo e de como a sociedade está representada. A participação social trata das articulações e mobilizações da sociedade para defender seus interesses. Quando eu falo em articulação, estou falando de todos os níveis: população, empresas, organizações. Outra questão importante é a distribuição de renda. Quanto mais concentrada a renda e a propriedade, piores as condições de vida da sociedade. Pois bem, além desses indicadores, existem outros mais modernos. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Expectativa de vida ao nascer, renda per capita, educação. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, passou a ser divulgado a partir de 1990. Seu objetivo é monitorar o desenvolvimento humano, no sentido de que as pessoas possam ter uma vida longa e saudável, oportunidade de educação formal e recursos para um padrão de vida decente. Outro índice é o Índice de Corrupção Percebida, o ICP. Índice de Corrupção Percebida, ICP. Índice de Corrupção Percebida, ICP, a organização não governamental Transparência Internacional estuda e publica o nível de corrupção na economia, no governo e nos indivíduos. O Índice de Corrupção Percebida, o ICP, por meio da organização não governamental Transparência Internacional, procura publicar um ranking das economias mundiais em relação à transparência de suas decisões governamentais. Esse indicador é bastante discutido, pois faz uma relação entre corrupção e desenvolvimento econômico e social. Se o padrão de desenvolvimento atual é perverso ou insustentável, isso não se deve a uma característica intrínseca, mas à conjugação de interesses sociais e, portanto, econômicos e políticos, que precederam a sua construção. Nesse sentido, é passível de transformação, representando o desafio de proporções gigantescas à humanidade. Pois bem, para mensurar e acompanhar o crescimento das nações, utilizamos os indicadores. No entanto, fica uma mensagem: estude o contexto onde você está inserido. Então, bons estudos.